Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Ferreira, Mandaleiras, e na aula de hoje vamos estar aqui dando continuidade na nossa linda mandala do Divino Espírito Santo com a técnica do pontilhismo. Mas antes disso, vão lá, se inscrevam no canal para vocês estarem acompanhando, me seguindo, né, com as aulas gratuitas da técnica do pontilhismo. Deixa lá o seu like, o seu joinha, compartilhe com os amigos e deixe também os seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Terei o maior prazer em estar respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá comigo? Vamos lá então, dando continuidade aqui na nossa aula, na nossa mandala, né? Nossa mandalinha do Divino Espírito Santo. Eu ainda acho que eu não falei, mas essa nossa mandalinha que estamos aqui fazendo, ela tem 25 centímetros, tá? Feito num MDF de 6 milímetros de espessura. Então, vamos lá dando continuidade aqui. Aqui nós já fizemos na aula anterior todo o pontilhismo, né, contornando toda a pombinha, né, a pombinha, os raios. Eu fiz apenas o contorno e aqui eu não mostrei para vocês, né, aqui na aula, mas eu dei um fundo, né, preenchi aqui pintando o fundo com a mesma cor, que nem aqui que foi o dourado e aqui o branco. Para depois, no final, a gente vai estar pontilhando todo o desenho, tá? Por enquanto, eu gosto de estar deixando para o final. Quem, né, quiser pode já pontilhar, fazer todo o trabalho do pontilhismo aqui no desenho do Espírito Santo. Mas por que eu gosto de deixar para o final, né? Terminar, finalizar ela? Porque eu ainda uso aqui o meio, o furinho, para estar podendo fazer as linhas, tá? Porque eu não fiz ainda todas as linhas, tá vendo? Ó, aqui eu já fiz, mas como eu ainda não fiz, então eu ainda vou estar usando o compasso, então por isso que eu não faço, porque eu ainda uso aqui de referência o centro da mandala, para mim poder estar fazendo com o compasso. Se eu já né, faço toda a parte do pontilhismo, eu vou acabar perdendo aqui a minha referência, né? Ou se vocês quiserem, tá, né? Pode também estar fazendo a parte aqui da asa, essa outra parte e deixar só o meinho. Mas eu resolvi deixar tudo pro final, finalizar, tá? Mas quem quiser tá fazendo, pode fazer, tá ok? Então, o que a gente vai fazer hoje? Como eu já comecei e deixei só uma parte aqui pra gente estar finalizando, a gente vai fazer aqui esse círculo com os pontinhos contínuos, tá? Aqui a gente vai estar fazendo toda a parte do pontilhismo, mas com os pontinhos que a gente chama de pontinho contínuos, fazendo todo o círculo. Então, o que eu já fiz aqui, que nem eu falei para vocês? Eu peguei o compasso, tá? Aí vocês podem usar o compasso que vocês tiverem em casa, aqueles de escola. Então, eu vim aqui, né, onde está o meu centro, ok? Eu coloquei bem aqui e fiz a abertura dele, mais ou menos aonde eu quero, tá? E fiz a linha guia, tá? Aí eu fiz uma, depois eu abri mais um pouquinho e fiz a outra linha guia. Então, aqui vocês vão ver que tem já duas linhas guias, tá vendo, ó? Aqui eu tracei, então, duas linhas guias para estar fazendo o círculo, para a gente poder fazer os pontinhos contínuos, tá? Então, isso a gente utiliza com o compasso, ok? E o que a gente vai usar aqui, então? Aqui eu estou usando a tinta acrílica fosca, da Acrylex. Essa daqui é a cor amêndoa,
tá? A cor amêndoa, que é a 831, tá bom? A verdade, aqui nessa mandala do Divino Espírito Santo, eu tô usando uma paleta de cores nos tons mais puxado pro tom de terra, né? Que a gente chama terrosos, tá? Então, eu tô usando mais... Então, eu vou usar mais essas cores, tá vendo? E tudo da linha acrílica fosca. Essa daqui é o caramelo, tá? Então, eu vou estar usando nessa tonalidade, ok? Essa daqui é o camurça queimado, 818, né? A do caramelo é a 569, tá? Então, tô usando mais esses tons. Eu vou mostrando aqui para vocês conforme a gente vai tá usando as tonalidades. Ó, vou usar também o cappuccino, que é o 585, tá? Cappuccino. O outro tom que é o marrom, que é o 531. Mas conforme a gente for usando aqui, eu vou mostrando para vocês novamente as tonalidades da paleta das cores, tá? Então, aqui eu vou usar então a amêndoa, que é a 831, ok? E o que a gente vai estar precisando? Os nossos boleadores. Então, qual que eu usei aqui? Aqui eu usei esse daqui, o boleador de metal, tá? Eu usei essa bolinha maior, tá? Temos aqui a bolinha menor e eu usei a bolinha maior pra gente tá fazendo, tá? Aí aqui, qual é a dica que eu dou pra vocês? Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí, deixa eu focalizar aqui. Então, aqui, para vocês poderem estar achando o tamanho, né, certinho do boleador, a dica que eu dou para vocês é pegar o boleador, né, ele antes, né, sem a tinta, e vocês virem e medir aqui o espaço que vocês têm, né, por exemplo, do outro lado, né, que é a bolinha menorzinha, tá vendo? Se eu vim aqui, eu sei que ela fica pequenininha, ela vai ficar uma bolinha pequenininha. Se essa for a sua intenção, ok, mas eu quero uma bolinha que dê um tamanho aqui certinho, né? Então, eu vim do outro lado, eu falei, deixa eu ver se essa vai dar certo. E essa, ela dá certinho, tá vendo? Ó, então, o ideal é vocês sempre testarem o tamanho do boleador que vocês querem, do tamanho da bolinha, tá? Então, eu vou usar essa daqui. Quem não tem esse daqui, pessoal, então vocês testem. Por exemplo, eu tenho o kit daquele de acrílico, tá? Eu já testei também e ele deu esse daqui, que tem no conjunto, né? Quem tem o kit, então é esse daqui. Então vocês pegam e testa também, ó. Ele deu certinho aqui também. Tá vendo, ó? É o mesmo tamanho, então pode ser esse daqui também, quem tem o kit do acrílico. Quem tem o pinta-bolinha, dá para fazer? Dá também, pessoal. É só testar aqui a numeração. Aqui eu testei, deu o número 7. Vamos ver, ó. Peraí, acho que é o número 7. É isso mesmo, ó. Aqui eu testei. Deixa eu pôr aqui. Está dando o zoom aqui para vocês. Então, aqui eu testei e tá dando o número 7 do pinta-bolinha, tá? Então, quem tem o pinta-bolinha pode usar o número 7, tá? E quem não tem, né? Temos os boleadores alternativos, por exemplo, a parte de trás do lápis. Testa para ver o tamanho, né? Ou vocês já fazem o tamanho que dá, tá? Então, pode ser a ponta aqui, ó, até tem um lápis aqui, ó, a ponta, já que esse meu aqui ele não é redondo, ele não é redondinho,
tá? Então, é ideal aquele redondinho, né? O lápis bem redondinho, para poder fazer. Que nem esse daqui ele já dá, que na verdade ele vai ficar que nem tipo o boleador de acrílico, tá? Então, vocês testam. Esse aqui meu, ele é grande, então ele já não daria aqui. Teria que fazer maior. Então, mas tudo vocês vão e testa para ver se dá. Olha que a pontinha do meu compasso, ele também serve como boleador. Ó, e ele já dá certinho aqui, tá vendo? Ó, ele já servia como um boleador. Ele dá exatamente o tamanho que eu quero. Então, tudo vocês vão testando, tá bom? Então, vamos lá pra gente tá fazendo aqui os nossos pontinhos. Então, eu vou usar aqui com vocês, eu já pus a minha tinta aqui no godê, é a tinta amêndoa, tá? E a gente vai aqui, então, fazendo os nossos pontinhos. Deixa eu dar um zoom para pegar bem aqui para vocês. Se não sai fora, né? Acho que aqui pega bem. Para vocês estarem bem acompanhando. Deixa eu baixar um pouquinho. Acho que aqui. Acho que aqui fica melhor o ângulo. Então, aqui, pessoal. Então, vamos lá. Então, eu vou estar iniciando, fazendo, que eu já fiz todo ele aqui com esse boleador nosso de metal com a pontinha maior, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Molhar, então, bem na nossa tinta. Então, a gente pega, a gente molha bem aqui na nossa tinta. E com a mão firme, mas com leveza, a gente vai depositar a nossa tinta e fazendo o nosso pontinho, tá? Então, a gente deposita com a mão leve o nosso pontinho, tá? Uma dica que eu dou para vocês, de vez em quando, estarem limpando, né, aqui o excesso de tinta do boleador, porque senão dá diferença aqui no tamanho dos pontinhos, tá? Então, é bom sempre estar dando uma limpadinha aqui no nosso boleador. Então, é bom ter né, esse aqui, aquele paninho de limpeza, mas pode ser papel toalha, o que vocês tiverem em casa, é bom deixar ele perto para fazer essa limpeza do boleador, tá? Então, a gente vai lá de novo, molha, e a gente vai fazendo toda a volta, até a gente encontrar com o outro pontinho que a gente iniciou, tá? Então, respira e vamos lá. Trabalhe a respiração de vocês, a paciência, concentra. E é só ir fazendo, né? Dando aqui, né? Tentando não grudar muito os pontinhos. Às vezes acontece dele dar uma grudinha, mas não tem problema. Mas se quiser, precisar estar corrigindo, pode corrigir. Tá? Então, respira fundo e vamos que vamos, né? Que o pontinho sai. Ó, tá vendo? Agora eu já vou limpar novamente o meu boleador para não ficar muito diferente o pontinho.
Deixa eu ver se tá dando para vocês estarem vendo, tá, né? Então, ó, pessoal, é só... O que eu faço? Eu não faço, eu faço bem no meio, é onde tem as duas linhas, tá? Eu não faço em cima da linha, então eu faço aqui entre uma e outra, no meio da linha. E deposito a minha tinta. Quando a gente acha que ele ficou um pouquinho menorzinho, o pontinho, a gente pode vir, pegar mais um pouquinho de tinta e colocar mais um pouquinho, tá? Então, vocês podem estarem fazendo isso também. Vamos lá. Me perguntaram também se qual o melhor boleador, né? Eu mostrei aqui para vocês, né? O de metal, o pinta-bolinho, o de acrílico. E eu achei interessante, né? Essa pergunta da colega, que foi até de um vídeo onde eu trouxe, quem ainda não viu, vai lá ver, dos materiais alternativos, mostrando também os materiais, né, todos os boleadores, e me perguntaram, Lu, qual que é o melhor boleador? Aí o que eu respondi, né, e resolvi trazer aqui para vocês, respondendo, porque achei muito legal. E eu acho que, né, muitas pessoas têm essa dúvida do boleador. Tanto que vocês podem ver que eu não comprei só um, eu comprei esse, eu comprei o de acrílico, comecei com o pinta bolinha, mas o que eu percebi? Não existe o melhor boleador, mas sim aquele que a gente se identifica com ele na hora do trabalho, a gente se adapta melhor com ele. Por exemplo, esse aqui de metal, eu percebo por a bolinha ser, né? Ela já ser assim, por ela ter, né? Já a esfera, a bolinha. Então você acaba deixando o pontinho mais arredondinho. E a pressão do boleador você consegue trabalhar melhor. Já esse daqui de acrílico, que ele é achatadinho, né? Que ele tem a ponta achatada, ele você já tem que tomar um certo cuidado na hora de pressionar, porque senão você faz um ponto achatado, né? Então você tem que ter mais leveza com ele para fazer a bolinha, né? Mas ele é bom também, tem muitas pessoas, então isso vai muito da adaptação de cada um. Então tem pessoas que gostam mais de acrílico, tem uns que gostam mais desse, né, de metal. O pinta-bolinha, que eu não, né, tenho até hoje, eu não abro mão dele, gosto muito de trabalhar com ele, né. Tem uns que é tipo parecido com esse daqui de acrílico, só que ele é de madeira. Eu não tenho, né, então não sei dizer para vocês, mas tem muitas pessoas que gostam muito daquele que é feito de madeira. Então eu acho que vai muito de gosto, de você se identificar, né, de você se adaptar na hora que está trabalhando, tá bom? Então, não, né, assim, pra mim não existe assim o melhor boleador. Todos são bons, tá? Mas vai muito da adaptação de cada um de vocês, tá? Até vou fazer uma bolinha com esse aqui de acrílico, ó, pra vocês verem que dá pra fazer, né? Só que ele você requer mais um certo cuidado na hora de pressionar a bolinha. Então, você tem que ter mais leveza ainda na mão, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, ó, daí vocês veem que se apertar muito, a bolinha fica muito achatadinha. Ela fica que nem tipo um carimbo. Então, a gente tem que ter mais uma leveza na mão na hora de pressionar, tá vendo? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter e adaptação na hora de estar usando os boleadores. Mas todos são muito bons.
Então vai de cada um mesmo. Então por isso que aproveitei para estar, né, até respondendo, né, para amiga. Mas eu respondi lá para ela, né, onde ela deixou a pergunta para mim, mas eu achei muito interessante a pergunta que ela fez. Nossa, então falei, vou já respondendo aqui. Porque às vezes é dúvida de muitos, né? Uma pessoa, né, fez essa pergunta, que foi uma dúvida dela, e com certeza é dúvida de muitos, principalmente quando a gente está iniciando, né? Qual o melhor? Qual que eu devo comprar? Então vai de cada um mesmo, tá? Eu, né, acabei comprando aqui o kit de acrílico, esse de metal, pinta-bolinha. Tenho aquele outro, né, que é de manicure. Esse aqui todo mundo deve ter, esse daqui, principalmente para poder fazer os pontinhos bem pequenininhos, né? Mas quem não tem também, eu gosto muito de usar o palito de unha, né, palitos de dente, mas esse aqui eu acho interessante a gente adquirir, que é aqueles de manicure, tá? É um kit também, eu só tô com meu rosinha aqui, mas ele também vem um kit, acho que vem com 5 canetinhas, assim, né? Também variam o tamanho aqui das bolinhas, então é bacana ter dele também. Então vamos lá. Aqui minha bolinha ficou pequenininha. Mais uma entradinha aqui nela. Olha, pessoal, a gente já tá chegando bem aqui no finalzinho. Aí vocês vão me perguntar, né? Nossa, Lu, mas vai dar certo? Vai fechar aqui? Vai. Só que o que a gente tem que analisar, né? Eu tenho que ver, né, quantas bolinhas eu fiz nesse quadrante aqui, né? Por exemplo, aqui ainda falta fazer mais uma, então vou fazer mais uma aqui para fechar aqui, ó. Fazer mais uma aqui. Então eu fecho. Então, por exemplo, né? Então aqui, ó, eu percebi que eu fiz, tem a bolinha aqui do meio e aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 bolinhas. Aqui também deu 4 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui, pela lógica, a gente tem que caber 4 bolinhas. Então a gente vai fazendo bem devagarzinho. Tá? A gente vai fazer aqui bem devagarzinho. Então a gente vai fazer, então eu tenho que fazer, ó, 1, 2, 3, 4 bolinhas, tá? Então a gente vai fazendo devagarzinho para ver se realmente vai dar. Se não der as 4 bolinhas, pode ir, por exemplo, a minha deu 3 e encontrou aqui, não tem problema. O que vocês podem estar fazendo também é aumentando um pouquinho as bolinhas, tá? O que não pode acontecer é, né, passar uma bolinha em cima da outra ou faltar um espaço muito grande para fechar, tá? Mas dá certinho, ó. Então eu vou fazer aqui a minha primeira bolinha. Eu vou fazendo, faço o que eu gosto de fazer todas as bolinhas. Se caso eu veja a necessidade de que precisa aumentar um pouco a bolinha, aí eu aumento. Então eu vou lá, 1, 2. Se precisar apertar um pouquinho também não tem problema. 3, ó. Eu sei que aqui eu vou ter que apertar um pouquinho e fazer uma bolinha menor. Tá vendo? Aí eu tive que fazer uma bolinha menor, não tem problema. Ou senão a gente apaga, a gente corrige e vem fazendo, né? Por exemplo, eu poderia ter apertado um pouquinho mais. Até eu vou corrigir aqui com vocês, para vocês verem que dá pra gente corrigir. Tá? O que eu vou pegar? Vou pegar um cotonete, a gente vai pegar um cotonete eu vou pegar um pouquinho de água. Desculpa, demorei um pouquinho que eu fui pegar um potinho com água. O certo é sempre a gente ter, né, perto aqui da gente, um potinho com água, tá?
Mas o que eu vou fazer primeiro? Com o cotonete, ele seco, eu vou limpar aqui primeiro, tá? Eu vou passar e limpar. Então, cotonete seco mesmo. A gente vem e puxa aqui, ó. Vem limpando. Ó. Vem e puxa. Vou tirar todas, vou tirar, quer dizer, mais uma ali. Acho que mais uma já dá. Agora eu umedeci um pouquinho pra mim já vir limpando aqui essa parte aqui pra não secar. Ó, tá vendo, ó? Agora ele com o cotonete úmido. Eu já venho limpando. Peguei do outro lado, um pouco seco o cotonete. Então a gente vem fazendo. Deixa eu já puxar essa daqui também. Acho que só essa já dá. A outra acho que não vai precisar. Tá removendo. Tá vendo, ó? Aí a gente pega o outro cotonete. Eu vou tentar uma umedecida. A gente umedece e vocês tiram um pouquinho do excesso, tá? Então a gente umedece e tira um pouquinho do excesso da água. E vem limpando. É até bom ter acontecido isso para vocês verem que é possível a gente corrigir, tá? Então não precisa entrar em desespero. Meu Deus, não deu certo, ficou feio, ficou apertadinho. E agora? Não precisa, ó. Dá pra gente corrigir tranquilamente. E vem. Deixa eu limpar do outro lado. E vem limpando, tá? Se caso vocês acharem que ficou manchado, depois é só vir com a tinta que vocês fizeram o fundo e passar. Mas às vezes nem há necessidade. Né? É que aqui eu fiz com um fundo claro, então ele mancha um pouquinho mais. Ai, agora puxei até o outro aqui, ó. Tá vendo? Limpa tanto que daqui a pouco já começa já está a estragar aqui. Deixa eu limpar aqui, arrumar o outro aqui. Pra não ter que tirar ele. Aqui. Então, como eu falei, eu fiz com fundo claro, às vezes há necessidade de passar um pouquinho da tinta de fundo. Mas principalmente quando a gente faz com preto, com a mandala, com fundo preto, nossa, é super tranquilo. Às vezes nem precisa, sabe? Só a gente limpando assim com o cotonete, um pouquinho úmido, que nem falei. Primeiro eu tiro com o cotonete seco a tinta que tá molhada. Aí vocês me perguntam, Lu, mas é só com a tinta, a gente só consegue corrigir ele quando a tinta tá molhada? Assim, fácil, né? É quando a tinta tá molhada, mas que nem aqui que já secou. Eu consigo corrigir? Consigo também, tá? É que é um outro jeito, não, às vezes não dá com um cotonete, então às vezes a gente precisa pegar uma espátulazinha e dar uma rapadinha, bem de leve para não estragar o MDF, mas dá pra gente fazer a correção também quando a tinta tá seca, tá? Mas aí é uma forma diferente. Então por isso que eu falo, percebeu que errou. Para ficar mais fácil, você percebeu que errou, a tinta tá melhor, já corrige, né? E fica mais fácil para tá fazendo a correção, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui de novo os nossos pontinhos. Vou trazer ele um pouquinho mais perto para poder encaixar. Então, vamos lá. Então aqui eu vou trazer ele um pouquinho mais perto. Tá, eu vou deixar ele menorzinho por enquanto. Para mim não correr o risco. Tá? Aí aqui, se né, quiserem tá vindo aumentando um pouquinho, né, o tamanho deles, daí pode. Mas aí tem que tomar cuidado
para não borrar, né? Então vem bem devagarzinho e tenta ir aumentando um pouquinho aqui o tamanho deles, tá bom? Mas se quiser tá deixando assim, pode estar deixando, porque é bem perceptível, tá? Então não tem problema, tá bom? Então realmente, para fazer, para fechar, para bater aqui igualzinho, às vezes a gente consegue dar certinho, mas tem hora que a gente tem que dar essa adaptação aqui, mas também não tem problema, tá bom? Não precisa se desesperar, né? Por exemplo, aqui que nem aqui deu uma leve grudadinha, mas como eu falo, gente, pessoal, é artesanato, é feito à mão, né? Não é uma máquina, então tem hora que, né, não dá para sair totalmente, lógico, a gente sempre busca, né, a perfeição, fazer, né, bem feito, mas às vezes algum detalhinho, né, às vezes acaba passando, né, e não tem problema, porque é artesanato, né, é manual, então não precisa entrar em desespero, tá? Tá vendo? Ó, e é com treino, com prática que a gente vai, né, se aperfeiçoando, tá bom? Então, essa é a aula de hoje da nossa mandala e a gente ainda vai dando continuidade aqui na mandala do Divino Espírito Santo, tá? Então, até a próxima aula. Quem gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo com muito carinho para vocês. Qualquer dúvida, pode estar deixando lá, tá? E compartilhe com os amigos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para vocês estarem recebendo aqui, né, nossa aula gratuita dessa técnica linda, né, de pontilhismo, né, para vocês estarem até de repente fazendo uma renda extra, tá? Então compartilha aí. Gratidão, fiquem com Deus. Um beijo.